Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Silvano e dando continuidade à série de vídeos sobre jovens pastores, eu trago a segunda parte da entrevista com o pastor João Vitor. Espero que você goste e ao final deixe para nós o seu joinha, o seu compartilhamento, o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Grande abraço e aproveite essa entrevista maravilhosa. Pastor João, eu gostaria de saber de você qual que é a sua rotina pastoral, mas principalmente com relação ao preparo do sermão. Fala um pouco da sua rotina, do seu dia a dia como pastor, você que é jovem, né? E também com relação à metodologia que você emprega para preparar o seu sermão. Certo. Meu nome é João Victor, sou pastor no Rio de Janeiro, Primeira Igreja Batista Regular do Rio de Janeiro, e desde o meu primeiro dia de ministério, já são, se Deus permitir, dia 2 de janeiro, vou completar 7 anos de ministério, eu me propus e me senti desafiado a sempre pregar de maneira expositiva. Não que não tenha acontecido ou não tenha sido pregado nenhum sermão temático, mas desde o princípio o meu propósito, o meu foco para com a igreja é o trabalho com pregação expositiva. Então, a minha metodologia, ou a metodologia por si só já diz que é expor o texto. Você pegar um livro, principalmente um livro, e trabalhá-lo todo, né, durante talvez 1 ano, 2 anos, dependendo. Eu estou agora desde 2012 pregando em Romanos e ainda estou no capítulo 8, versículo 14. A maneira como eu preparo o sermão, primeiro, eu tento decorar o trecho que eu vou pregar. Depois disso, depois de ter decorado esse trecho ou os versículos em si, eu parto para a leitura do texto em diferentes versões, tanto em português, quanto em inglês, espanhol, e depois eu termino fazendo a exegese, lendo o texto no grego, ou dependendo se é no Velho Testamento hebraico. Tendo feito essa leitura, tendo me familiarizado com o texto, né, isso durante a semana, né, todos os dias lendo, talvez pesquisando em algum comentário, em algum lexo, em alguma coisa do tipo, mas no sábado, né, é como se fosse já um ritual. O sábado é o dia que eu tiro para poder escrever aquilo que eu entendo que Deus está nos direcionando a transmitir e a compartilhar com a igreja no final de semana. Então, tanto de manhã na escola dominical é expositivo, quanto à noite também no culto é expositivo. E basicamente os passos que eu aprendi, mesmo que você faça o seminário, mesmo que você tenha recebido, você vai desenvolver o seu método, aquilo que você vai se adaptar mais. O perigo é você copiar pessoas e achar que porque aquelas pessoas fazem daquela maneira, Deus só usa daquela maneira, não. Você pode ver daquilo que as outras pessoas ao seu redor fazem e usam, o que melhor se encaixa com você. Então, constitui primeiramente você entender qual é a mensagem principal da ideia, o pensamento do autor dentro daquela sequência da leitura do texto. Depois você procura escrever como se fosse o sermão todo, como você descreveria o teu sermão todo numa pequena frase, como você falaria em 5 minutos o que você poderia falar em 40, se você pudesse compactar a ideia. Se você estivesse diante de uma pessoa que tem 5 minutos de vida e você não tem um sermão de 40 minutos para entregar para ela, como que você transformaria aquela mensagem em 5 minutos para poder falar do evangelho ou edificá-la de alguma maneira? Tendo feito a leitura, tendo achado o pensamento principal do autor, depois a gente passa para ver de que maneira nós vamos quebrar ou descompactar a ideia. Como que nós vamos estabelecer, olha, isso daqui é o primordial que você saiba, e aqui você entende que isso é sustentação ao meio, e culmina dessa maneira, que é o último ponto também seguindo para a aplicação. O que eu te incentivo a fazer é o seguinte: leia o texto mais de 10 vezes, se possível. Tenha bons livros, ouçam sermões de outras pessoas que podem te enriquecer, primeiramente em ilustrações.
O sermão bom é um sermão muito bem ilustrado, também ajuda a captar ou trazer a realidade espiritual para a pessoa de uma maneira que vai ficar gravada. Ouça outros pregadores, tenha o hábito de ouvir pregação. Se você é um pregador, é difícil um pregador não ouvir pregação. Então desenvolva o hábito de ouvir pregação, de talvez buscar pensar por que o outro chegou nessa conclusão naquela determinada parte do texto e por que eu penso diferente. Outra coisa sobre a pregação é você vislumbrar ou visualizar as diferentes pessoas que há na plateia ou na sua congregação. Desde daqueles de formação humilde até de formação acadêmica, a sua mensagem tem que penetrar ou tem que atingir todos. E também as crianças quanto os mais idosos. Você não pode ficar pensando somente em uma pessoa ou em um grupo, mas que a sua palavra possa alcançar a todos durante a pregação. Pastor João, o senhor usa o esboço escrito na hora? Sim. Da entrega? Tem pastores que conseguem fazer dissertar o esboço, escrever tudo o que vai falar. Outros só colocam o esqueleto, que é o tão conhecido esboço. Uma frase que resuma a sua ideia. Eu uso essa segunda situação, em que no meu esboço são frases que resumem a ideia que eu quero expandir. Ainda que nos meus 2 primeiros anos de ministério eu preguei pelo menos em Judas, 1ª, 2ª, 3ª de João e Tiago sem esboço. Mas depois eu fui vendo que a minha mente não dava para confiar tanto quanto antes. E vi também que eu estava produzindo algo que eu não estava deixando para a posteridade. O interessante é que você produz o seu esboço não para somente você poder ler na hora do sermão, mas que isso vai servir de recurso para outras pessoas no futuro. Você pode transformar e expandir a ideia daquele esboço em algum estudo mais profundo, ou num livro, ou qualquer coisa do tipo, ou para você que tem filho ou filha, é um presente seu para o seu filho e sua filha no futuro, o que Deus produziu através da sua vida e eles poderem ver o quanto que você esteve próximo de Deus através desses sermões. Mas eu particularmente uso o esboço simples, uma introdução. A introdução não é dissertada, não é escrito de maneira expandida, mas são frases com que eu lendo, eu sei o que eu vou querer falar com aquilo ali. Muito bem, muito obrigado. Por nada. Deus abençoe.